Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de julho de 2026. A Ucrânia destruiu um bombardeiro russo Su-24M. Mais um. Destruiu ele lá na península da Crimeia. Protestos em Kiev contra a demissão do ministro da Defesa. Kremlin, forças nucleares estão de prontidão para combater. Nesse vídeo vamos revelar a ação cirúrgica das forças especiais ucranianas da unidade Ômega, que pulverizou um bombardeiro pesado russo em plena base aérea de Saki, na península da Crimeia. Também analisaremos a forte instabilidade política em Kiev após a demissão do ministro da Defesa e a imediata resposta estratégica de Volodymyr Zelensky ao nomear o temido chefe do SBU para conter a crise e acelerar os ataques de longo alcance. Por fim, vamos desmascarar as ameaças nucleares desesperadas de pânico da Rússia no Mar Negro e o ultimato secreto que receberam da China para recuar. Assista até o final para entender a virada tecnológica nesta guerra brutal. Inscreva-se no canal, aqui é o canal da verdade, e você vê sempre a verdade todos os dias. Dê um like, peço a todos vocês que assistirem o vídeo, que deem um like, compartilhe com seus amigos, parentes, comente abaixo sua opinião sobre as perdas russas. As forças especiais ucranianas da unidade Ômega desferiram um golpe devastador e cirúrgico contra a infraestrutura de aviação militar da Rússia. No dia 16 de julho, os operadores da divisão de mergulhadores de combate da unidade Ômega identificaram um bombardeiro de linha de frente russo Su-24M. A aeronave militar de alta tecnologia estava estacionada na base aérea de Saki, localizada na costa oeste da península da Crimeia. Segundo esses operadores de drones dos fuzileiros navais, em que esses mergulhadores são dos fuzileiros navais, o caça supersônico Su-24M, ele estava sendo municiado. E eles observaram isso, então a dedução estava se preparando para bombardear a Ucrânia, porque da base aérea de Saki saem ataques contra a Ucrânia, normalmente noturnos. E esse caça Su-24M, eu quero só um parênteses, é uma versão modernizada, segundo os padrões russos, de um padrão soviético que a Rússia utiliza amplamente para despejar munições guiadas e não guiadas contra posições civis da Ucrânia e também militares, é claro. A inteligência militar ucraniana agiu com velocidade máxima ao receber essa mensagem dos fuzileiros navais que o bombardeiro russo estava iniciando os procedimentos de abastecimento e preparação para decolar em uma missão de bombardeio imediata. Os operadores de elite lançaram drones de ataque contra o alvo estático na pista. Um drone de ataque explodiu diretamente contra a parte dianteira do bombardeiro, é um bombardeiro supersônico russo, né, destruindo os sistemas de navegação e comando. Aí já não dá mais para ir para lugar nenhum, né? Imediatamente depois veio outro drone ucraniano desferiu um golpe violento na seção traseira, próxima aos tanques de combustível, gerando uma explosão que inflamou-se em fogo. Foi a explosão secundária, né? O segundo ataque, o segundo drone. Isso foi catastrófico. Ele incinerou o avião completamente, esse ativo militar da Rússia. Comunicado oficial das forças especiais ucranianas confirmou que o bombardeio foi totalmente eliminado antes mesmo de conseguir sair do chão para atacar as posições defensivas da Ucrânia. A base aérea de Saki é um dos pontos logísticos mais vitais da aviação de Moscou e segue sendo castigada e, vamos dizer assim, perfurada pelas forças ucranianas de maneira implacável. O que eu acho estranho, né? Eles têm sido sempre bombardeados, já inúmeros aviões de guerra da Rússia foram destruídos ali, helicópteros também, ali ele recebia muitos helicópteros, foram destruídos ali, e eles continuam insistindo na mesma base aérea de Saki. Deixam lá e ainda deixaram o avião exposto
né? E aí os observadores viram através de drones de reconhecimento e partiram para o ataque. Aí o SBU, né, que era o Serviço de Inteligência Ucraniano, todo mundo se movimentou e partiram para o ataque, destruindo o avião. Bom, vamos ver agora a turbulência política em Kiev, né? Quando o front arde em explosões, a capital da Ucrânia enfrenta um momento de intensa pressão política interna. Milhares de cidadãos, veteranos de guerra e veteranos de guerra se reuniram no centro de Kiev. Em outras cidades ucranianas também, em 16 de julho, para protestar contra a mudança no alto escalão militar. A multidão protestou fortemente em frente ao gabinete presidencial, exigindo que o parlamento reconduza Mikhailo Fedorov ao cargo de ministro da Justiça, que no dia anterior foi demitido pelo presidente. A demissão repentina de Fedorov, assinada pelo presidente ucraniano, gerou críticas pesadas de legisladores da sociedade civil e também de alguns combatentes da linha de frente, veteranos, não os que estão combatendo na linha de frente, mas ex-combatentes. Muitos militares argumentam que a Ucrânia perdeu um dos seus estrategistas mais eficientes e inovadores, sem que uma explicação clara fosse apresentada para a nação. Ao fazer um balanço de sua gestão, o Fedorov destacou mais de 20 conquistas tecnológicas que mudaram o rumo dos combates. Entre essas conquistas, ele disse que o bloqueio total ao acesso dos russos aos sistemas da internet Starlink na linha de frente foi um dos ganhos dele. Sim, foi, né? Ele também foi responsável direto por coordenar ataques tecnológicos e esmagadores à logística da Rússia na Crimeia ocupada. O governo indicou o ministro do Interior, Ihor Klimenko, para assumir a pasta de defesa, mas a aprovação no parlamento está enfrentando forte resistência. Deputados do partido governista afirmam que Klimenko pode não alcançar os votos necessários devido à frustração acumulada e ao cansaço da população com mudanças drásticas. O deputado Mikita Potoyarev declarou publicamente a intenção de renunciar ao cargo em protesto contra a saída de Fedorov, pressionando Zelensky a reconsiderar a decisão. Acho que estão fazendo um circo. Essas manifestações interessam a Moscou, não interessam à Ucrânia. O presidente é livre para decidir quem será seu ministro ou não, isso no mundo inteiro é assim, né? O Fedorov acho que não fez nada errado. Ele, na realidade, entrou em confronto, como eu disse ontem no meu vídeo, com as Forças Armadas. Entre demitir o comandante em chefe das Forças Armadas, estamos num momento de guerra, acho que ninguém demitiria, nem eu, né? Se estivesse no lugar do presidente, demitir o comandante, ainda mais que o comandante vai indo bem. O ministro está há 6 meses no cargo. E aí o Zelensky correu para reorganizar o comando militar. E para conter a turbulência social e manter a máquina de guerra girando, o presidente Volodymyr Zelensky agiu rápido nesse xadrez político. Ele anunciou a nomeação imediata de Yevhen Kmara como o novo ministro interino da Defesa da Ucrânia. O Kmara ele exercia a função de chefe interino de segurança na Ucrânia, ou seja, o temido SBU. E ele também era temido, né? E ele possui um perfil muito operacional, voltado para a tropa, para operações, né? O novo comandante da defesa, ele liderou anteriormente o Centro de Operações Especiais Alfa, que é uma agência dentro do SBU, que atua diretamente no planejamento das campanhas de ataques dos serviços secretos da Ucrânia de longo alcance contra o território da Rússia. Eles que têm feito esses ataques de longo alcance. Zelensky informou que se reuniu com Kmara para alinhar a expansão das operações tecnológicas profundas, utilizando drones e mísseis contra alvos estratégicos russos. Já fez isso na data de ontem. Assim que começou a manifestação, ele já correu para acertar isso. O presidente reforçou que Kmara possui uma experiência sem precedentes na condução de guerra tecnológica e cibernética. Essa capacidade de desferir ataques profundos era justamente a área mais defendida e implementada por Fedorov durante o seu mandato de 6 meses. Kmara também carrega em seu currículo o prestígio de ter planejado e executado com sucesso a icônica operação militar que libertou a Ilha das Serpentes do controle da frota russa. Zelensky aguarda apenas os trâmites jurídicos e burocráticos para exigir que o parlamento valide em definitivo o nome de Kmara para o comando das Forças Armadas da Ucrânia. Então, ele entrou como interino e se o Congresso ucraniano aprovar, eu acho que vai aprovar, ele vai ficar definitivo.
E o xadrez nuclear do Kremlin. É uma notícia muito importante. O Kremlin pressionado por essas perdas severas que ele está tendo, principalmente no Mar Negro e ali no Mar de Azov, né, na região da... não só na Península da Crimeia, mas no Mar de Azov também, ali na região das cidades portuárias de Mariupol. E, então ele voltou a apelar para a retórica da intimidação global que ele já faz desde o primeiro ano de guerra, né? O assessor do Kremlin, ele é um coronel da KGB, ele não está na ativa na KGB, mas ele é contemporâneo, fizeram os mesmos cursos na época de Vladimir Putin, eles são muito amigos, embora KGBistas não a dizer que eles são amigos, eles são capazes de se trair por algum negócio qualquer, né? Mas ele é amigo e foi comandante, foi chefe da KGB, assim como Putin foi, né? E ele afirmou em uma entrevista oficial que as forças navais nucleares da Rússia estão em estado de pronta prontidão para o combate, face a essa pressão que eles estão. Essa entrevista foi divulgada ontem para o exterior e ele, na realidade, deu no dia anterior, que é o dia 15 próximo passado, dia 15 de julho, né? E o Patrushev, ele é o chefe da inteligência, ele é chefe, como eu disse, do FSB, que é o antigo KGB. E ele hoje é o chefe, ele preside, é o presidente de um colégio chamado Colégio Marítimo da Rússia, que tem o objetivo de tentar salvar a supremacia naval de Moscou. Essa declaração agressiva ocorre no exato momento em que os drones navais da Ucrânia paralisam e destroem os navios russos no Mar de Azov e no Mar Negro. Eles que expulsaram, né, esses drones ucranianos marítimos, eles expulsaram a frota militar da Rússia dos portos de Sevastopol e de toda a península da Crimeia, na realidade. Esse assessor de Vladimir Putin alegou que a marinha russa está preparada para o combate em qualquer cenário oceânico até o ano de 2050. Não, ele disse que estará preparada também até o 2050, significa que ele tem que fazer reformas lá, novos equipamentos mais modernos, porque mais de 30%, parece que 37%, 38% da frota do Mar Negro foi destruída pela Ucrânia. Em maio, a Rússia colocou 73 navios de superfície e 13 submarinos em exercícios nucleares de larga escala, que 8 desses submarinos carregavam mísseis balísticos estratégicos. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmascarou o blefe russo, né, ao revelar que Moscou recebeu um ultimato direto e violento da China. Durante a cúpula da OTAN, recentemente, agora no início da semana, né, europeus confirmaram que o governo de Pequim reagiu fortemente contra as ameaças de uso de armas nucleares feitas pela mídia estatal da Rússia. A China enviou uma mensagem clara e sem margem para interpretações de que o uso de armas atômicas não é uma opção aceitável sob nenhuma circunstância. Embora os relatórios classifiquem a Marinha Russa como a terceira frota naval do planeta, a guerra moderna provou a vulnerabilidade extrema de Moscou, né? O que se vê é o seguinte: na guerra nuclear, sempre disse para vocês que eu não acredito, seria a destruição, na realidade, da própria Rússia. Porque a Rússia fala o seguinte: se a Rússia se sentir ameaçada, a sobrevivência da Rússia, eles vão usar. Mas aí que vão ser destruídos de uma vez, porque vai haver resposta. Mais gente vai ser destruída, mais países. Mas eles não vão sobreviver, certamente. Então não serão os vencedores dessa guerra. E nem têm condições. Bom, quanto a ser a terceira força naval do planeta, a primeira seria Estados Unidos, a segunda a China e a terceira a Rússia. Não acredito nisso. Eles se baseiam em números, porque eles disseram o seguinte: eles têm X navios, né? Não sei o número que eles têm. Então, eles vêm em quantidade, é que nem outros dizem, o maior exército do mundo é americano, mas eles se baseiam o quê? Em número de tropas. Mas a gente sabe que o equipamento, a tecnologia americana é a melhor. E foi provado agora na guerra da Ucrânia. China também tem mais de 1 milhão e 2 milhões de tropas, 2 milhões e 500 de tropas. Mas isso não diz nada, né? Que nem dizem, o Brasil é o 10º, mas também não diz nada. O Brasil tem 400 mil soldados. O que interessa, além da prontidão que as tropas têm, de fato, eu acredito que tem, o que interessa é a tecnologia que eles vão usar. E na Ucrânia comprovou-se isso. Um exército menor, né, que tem aproximadamente 800 mil homens em toda a Ucrânia, não estão todos no fronte, aproximadamente uns 600 mil, 550, 600 mil que estão no teatro de operações, e eles
Eu acho que eles é que são hoje o maior exército do mundo, que estão parando aquele que se autodenominava segundo maior exército do mundo. Ele é maior em quantidade, mas não é melhor em capacidade militar, em operacionalidade. Então, isso é tudo, na realidade, discussão que os caras gostam de se autoelogiar. E as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia já atacaram, eu relatei essa semana, mais de 100 navios, né, russos, entre petroleiros e aviões comerciais, nos principais corredores marítimos isolados, isolando a frota russa de forma humilhante. Então, aí eles fizeram essa declaração. Agora, no dia 15, o Patrushev fez isso, o Nikolai Patrushev, que é o amigão do Putin, ex-KGB, né? Esse-chefe, né? Ele já era chefe quando chamava-se FSB. Isso, eles estão sendo humilhados ali no Mar Negro e no Mar de Azov. Então, face a isso, eles estão fazendo ameaçando, né? E para concluir, então, a destruição desse bombardeio Su-24, que também foi uma humilhação, reafirma que a Crimeia, que está hoje ocupada pela Rússia, virou uma armadilha mortal para os russos. Eles estão sendo ali destruídos e vão ser escorraçados de lá. Mesmo enfrentando ajustes profundos e protestos em seu comando político, no caso o presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia demonstra flexibilidade ao colocar chefes de operações especiais na liderança da defesa. Porque os caras são bons, o Zelensky já os conhece. Eu acho que o Zelensky não deve colocar o Fedorov de volta. Sou contra isso. As tentativas da Rússia de chantagear, na realidade ele encheu de técnicos civis o Ministério da Defesa e não mandou os militares passear, né? Passear é a maneira de dizer, mas tem muito pouco militar que antes era mais inflado com militares, estrategistas, né? Estado-Maior. Então acho que esse é o grande ponto, é o grande problema. Ele não prestigiou os militares, não prestigiou o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o Alexander Sirski. As tentativas da Rússia de chantagear o mundo com seu arsenal atômico também naufragam diante do isolamento diplomático e do veto direto de seus próprios aliados como a China. A vitória ucraniana está sendo construída dia a dia, na minha avaliação, com o uso inteligente de tecnologia de ponta. Hoje os exércitos precisam ter tecnologia, né? Destruindo o orgulho e a logística militar russa, humilhando-os nos mares, nos céus e em terra. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, não esqueçam, vocês são importantes para o canal. E também deem um like, peço a todos, compartilhem e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.